partir de agora, a Jovem Pan São João apresenta Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Bom dia, pessoal, começando um Sanja Show aqui na Jovem Pan, direto dos estúdios aqui no DR, na parte alta da cidade. Bom dia, Du Pirajá, meu amigo, como que você tá, cara? Bom dia, tô ótimo, graças a Deus. É, Natal quase chegando, hein, Du? Não vejo a hora de chegar o Natal. Já comprou os presentes do seu amigo secreto? Você faz amigo secreto? Não faço, esse ano, às vezes eu faço, mas esse ano não vai rolar, não. Não vai rolar? Não. Mas vai ter uma ceia, vai ter uma festa. A ceia tem com família, é uma delícia, né? Comer até... Posso passar lá, Du? Não poder, mas é lógico que você pode, né, cara? Vamos passar o endereço aqui para os nossos ouvintes também, quiser dar um alô para você lá na sua ceia de Natal, o que você acha? Vamos fazer um sorteio Natal com Du Pirajá, o que você acha? Eu acho que não vai ter muita adesão, não. Mas podemos fazer. É isso aí, meu amigo. Du, você sabe com quem tá nos estúdios aqui com a gente hoje, cara? Silvia Ferrante. Conhece a Silvia, né? A Silvia é uma figuraça no cenário cultural, artístico da cidade. E ela veio falar com a gente, conversar, contar um pouquinho das histórias dela aí ao longo da trajetória cultural dela. Multiartista, né? Multiartista, ela é cantora. A bombril dos artistas, de tanta utilidade que ela tem. Ela é escritora, ela é diretora, ela é fotógrafa, ela é artesã. 1001 utilidades. E é enfermeira também, era, né? Pelo menos, não, uma vez enfermeira, sempre enfermeira, né? Você não deixa de ser. Tá no coração. Tá no coração, né, Silvia? Silvia mas acho que vai muito, né, pra essa linha, assim, o cuidado, né, com as pessoas, acho que acaba transcendendo pra arte também. E acho que vai muito nessa pegada que ela tem da arte dela mesmo, né? A Silvia é uma figura, eu lembro da Silvia com 10 anos de idade, eu ia no Peixotinho com meu pai, e ela cantando ali com a turma dela, violão, e no pôr do sol ali no bar do Peixotinho tem uma vista linda, né? E aí, entre uma cerveja e outra ali, o pessoal fazia uma música muito bacana, muito legal, que a gente não vê hoje nos bares de São João, infelizmente. Essa música, João Gilberto, Chico Buarque, Roberto Carlos, né, Silvia? Tem muitas. Nossa, Milton, Djavan, bastante coisa. Hoje a gente não ouve isso nos bares de São João, né? Infelizmente. Você sabe que eu parei de fazer barzinho quando começou essa onda de sertanejo, como é que fala? Aquele outro que era do meu tempo, né? Aquele povo do tchan, o pessoal de bar só queria essas coisas, entendeu? E a minha... Os axé da vida? Os axé da vida. E a minha veia é uma veia de MPB, né? Então, sinto muito, parei de fazer bar. Então, eu comecei a fazer os meus shows. Eu escrevia os meus shows, produzia, sabe aquela coisa de artista de interior, né? Dá tiro, corre atrás da bala, vamos lá que vai dar pra fazer. E aí eu fazia, era uma vez por ano, mas eu cantava só o que eu acreditava. Legal. Mas eles pediam pra você cantar axé, não? Então, quando o pessoal de bar ia contratar, principalmente aqui em São João, né? Em Poços não, Poços tinha mais os bares de MPB, mas por aqui eles queriam, e principalmente o sertanejo universitário e todos aqueles outros nomes que o sertanejo tem, né? Não é a minha praia, tá? Respeito porque tem que respeitar, mas não é o que eu gosto. É isso aí. O Du, você sabia que a Silvia é uma das... Eu acho que é a única são joanense que já saiu no New York Times, mas ela vai contar essa história pra gente no próximo bloco, tá, Silvia? Tá bom. Pessoal, não sai daí. Várias histórias, né? Várias histórias. Que é só ela mesmo. Né? Ela tá no clube, ela e a Pagu estão num clube exclusivo, sabia? Então depois você me conta desse clube exclusivo que eu quero saber. Pessoal, Sanja Show volta já. Estamos apresentando Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Isso aí, pessoal, voltando aqui com o Sanja Show, hoje Silvia Ferrante no estúdio. Bem-vindo, Silvia, obrigado pela sua presença, obrigado, a gente já começou o papo já no outro bloco. Já começou, né? Sim. Tem muita história, tem muita coisa pra contar. Cada intervalo é uma história diferente. Cada intervalo é uma história. Fica sabendo de mais coisa aqui. Eu acabei de descobrir que ela foi Papai Noel já. Então,
Já foi Papai Noel, já lançou livro em Nova York, já... Não, é um espetáculo. Já, meu Deus do céu. Ô Silvia, mas me conta essa história, como que foi? Você saiu no New York Times, você já lançou um livro? Então, me conta isso aí. Foi assim, a minha tradutora, ela é uma brasileira que morava nos Estados Unidos há mais de 20 anos, né? E ela leu Primeira Dama, ficou enlouquecida, entrou em contato comigo, falou, eu preciso falar com você, me passa um número e tal, você não me conhece. Aí eu passei o número, ela ligou, falou, eu me chamo Rosângela, moro aqui nos Estados Unidos, eu voltei para os Estados Unidos de férias do Brasil lendo o seu livro que eu ganhei de Natal da minha filha e eu quero traduzir para o inglês, porque é uma história linda, é uma história universal, a gente tem que... Eu falei, tudo bem, desde que eu não tenha que botar grana, porque dinheiro eu não tenho, né, aquela coisa do artista pobre mesmo. E ela falou, não, eu vou traduzir de boa, porque eu quero traduzir, eu cuido de tudo aqui nos Estados Unidos. E aí ela fez, aí ela contatou a Simon & Schuster, eu não sei falar inglês, tá, gente? E a Simon & Schuster é a editora do Dan Brown, do Ernest M. Gray, vou tentar falar, ninguém me corrige, hein? Só feras. E eles têm um núcleo lá, que é um núcleo para autores iniciantes, que chama Archway. E eu fui lançada pela Archway, né? E aí eu fui dia 26 de novembro de 2013, véspera da ação de graças deles, né? Fui para os Estados Unidos, completamente sozinha, sem falar uma palavra de inglês. Foi muito hilária essa minha chegada nos Estados Unidos. Pegou o Black Friday lá? Peguei, cara, peguei. Fez muita compra lá? Não, porque daí não ia dar para trazer, mas eu trouxe uma coisa, uma câmera maravilhosa. Mas é muito barato, né? A gente vê como a gente é roubado. Nossa, que dó de nós. Gente do é rico, céu. né? Ô Silva, me fala uma coisa. Você está falando que sua obra, A Primeira Dama, depois eu quero que você dê detalhes sobre ela, tá? Mas você falou que ela foi traduzida para o inglês. Isso. Você sabe se na história de São João tem algum outro autora são-joanense que já foi traduzida para o inglês? Então, para o inglês, até onde eu sei, foi só Pagu. Né? A gente tem Eurídice, que já foi traduzida para o espanhol, para o francês. Provavelmente o Davizinho Arrigucci também deve ter tradução, porque ele é um cara super respeitado. Mas, assim, com certeza que eu sei foi... Eu e a Pagu, que chique, as duas. É um clube bem exclusivo, né? Um hall bem exclusivo, né, Edu? Olha só que honra estar nesse clube. Foi muito bacana. E aí, você chegou lá, dia 23? Não, 26 eu cheguei, né? Que é a véspera, o dia de ação de graças, aquele ano caiu dia 27 de novembro mesmo. Saí de Guarulhos com 40 graus, cheguei lá a menos 5. Então foi assim, uma coisa... E muito louco, né? Porque assim, você chega às 6 horas da manhã num país que eu nunca tinha pisado, não tem um santo para te dar uma dica. Então fica aquela guardinha lá na ponta, só indicando, né? Você aqui, você aqui, você aqui. E aí ela me mandou para uma cabine lá no final do lugar que a gente estava. E aí vai passando, e eu vou olhando as cabines, os caras vão atendendo, vão desligando a luz e indo embora, porque era troca de plantão. Então, o cara que estava na minha cabine devia estar de saco muito cheio, né? Aí, isso é para autorizar a sua entrada? Para autorizar a minha entrada. Eu lá, sozinha, sem ninguém. Eu falei, eu vou ser presa nesse lugar, né? Porque eu não vou entender o que o cara quer. Aí chegou... O cara com uma paciência, né? Com uma paciência, né? Fim simpatia, de plantão. né? Você não fala a língua e o cara com uma paciência. Simpatia, né? Não, e olha só. 2 caras na minha frente foram. O cara chamou, foi lá. O cara falou assim, discutiu em inglês. Falou, sei lá o que ele falou, porque eu não entendo. E discute. O cara chamou a polícia. Os caras saíram acompanhados dos guardas. Você pensou, se é a próxima. Eu vou ser, né? Aí na minha frente tinha uma mulher e uma criança de 7 anos. A criança falava inglês e a mãe não. Então o cara fazia pergunta para a mãe e a criança respondia. E ele não aceitava a resposta da criança. Ele queria que a mãe falasse com ele. E discute. Aquilo eu já derretendo, né? A mulher ficou tão nervosa que a hora que ele deu o sinal com a mão para ela botar a digital dela não pegava. Devia estar pingando, né? Aí teve que secar a mão da mulher, secar o aparelhinho dele lá, pôs de novo, não pegou. Aí de novo. Eu olhava para trás, não tinha mais ninguém. Olhava para os lados, tudo apagado. Eu falei,
eu vou ser levada pelo FBI e vou ficar preso o resto da vida nesse lugar. Aí você poderia escrever mais um livro. Mais um livro, com certeza. Aí, depois de muito tentar, deu certo lá, a mulher foi. Ele olhou e fez assim, putz, sou eu. Good morning, good morning. Como não fala inglês, Silvia? Olha isso. Good morning. Aí Que pronúncia é essa? Badada, badada, badada. I don't speak English. Badada, badada, badada. Moço, I don't speak English. Qual parte que o senhor não entendeu? E falando assim, em português e inglês. E o homem nervosinho, né? Falei, moço, eu não entendo. Se o senhor não me ajudar, nós vamos passar esse restinho de ano aqui. Eu não sei falar a sua língua. I don't speak English. I don't understand you. E o homem... Aí eu comecei a pensar. Falei assim, o que o povo fala quando... que eles pedem, né? Aí peguei minha pasta, que tava todos os meus documentos, passagem. Falei, olha aí, o que você quer deve estar aí. Aí ele olhou. Falei, moço, I don't speak English. Eu não sei o que o senhor quer. Não sei. Aí ele olhou de novo. Daí ele virou pra mim e falou, return. Eu falei, o senhor fez tudo isso pra saber que dia que eu vou embora daqui? Eu não acredito. Aí eu falei, December 11. Aí ele, ok. Aí ele mostrou a mão, pôs lá, carimbou o passaporte, gol. Falei, gol pro senhor também. Conseguiu entrar. Consegui entrar. Cheguei lá, minha tradutora falava assim, eu já tava mandando a polícia atrás de você. Você podia entrar um pouquinho mais. Você podia ter vindo me ajudar, cara. Eu tava no maior nervo. Mas é muito apuro. É muito apuro. Silvia, se não tem emoção, não tem graça. Pois Isso aí não aconteceu por algum motivo. Aconteceu. Chegou nos Estados Unidos e lançou o livro na Biblioteca Brasileira. Biblioteca Brasileira de Nova York. Saiu no New York Times, saiu no Washington Post. Que a Rosângela articulou, né, para que tivesse uma propaganda bem grande junto com a editora. Que legal. Né, a gente tentou uma entrevista na Globo News de Nova York, que inclusive é uma sanjonense, que na época estava lá, não sei se ela ainda está, que é a Luísa Florence, né? Mas aí não deu certo por causa do período que eu ia ficar, é um período que eles têm muitas festividades, né? Entendi. Mas é assim, a pessoa fala, nossa, que máximo, vendeu muito. Não vendeu, gente. Não vendeu, não fiquei rica, continuo passando chapéu cada coisa que eu faço, não ganhei dólar. Porque o que acontece? É uma coisa assim que eu falo que a gente tem síndrome de vira-lata, né? A gente gosta muito de tudo que é de fora. Os americanos, ao contrário, eles valorizam primeiro o que é deles. E a gente, com tanta maravilha que tem nesse país, a gente não é capaz de olhar primeiro para nós. A gente tem que ficar sempre, como é que o povo fala hoje? Babando, botando banca para as coisas dos outros, né? Então, dentro da pesquisa que a gente fez, 97% dos autores lançados nos Estados Unidos são americanos. Quer dizer, tem 3% de outros autores de outros lugares que chegam lá. Entendeu? Assim, é uma demonstração de civismo mesmo, de patriotismo, de dar valor, né, às coisas da sua terra. É um bairrismo no bom sentido. No bom sentido, que a gente não tem aqui. Tudo que é de fora para nós é melhor, a gente é louco. A grama do vizinho é sempre mais verde. E com tantos talentos que a gente tem, é isso que eu não me conformo. Sabe, eu tenho lido muita coisa de autores inéditos que são incríveis e as pessoas não conhecem. Né? É muito maluco isso. É muito maluco. Ô Silvia, e a Primeira Dama, eu acho que é o seu livro mais conhecido, acredito eu. É o livro mais conhecido. É sobre a personagem folclórica de São João. Personagem não, ela existiu de fato, né? Existiu, A famosa Rosinha do Bilu. A história, na verdade, ela é baseada em fatos reais, né? Mas aí as pessoas falam, é uma biografia, você não podia fazer isso sem autorização. Não é uma biografia, eu já cansei de falar isso, entendeu? Por exemplo, eu começo a história no dia do nascimento dela. As pessoas não sabem nem que cidade que ela nasceu. Imagina se alguém sabe como é que foi o parto da mãe dela. Eu descrevo o parto no meu livro. Você misturou ficção com realidade? Com realidade. Entendi. É um livro de ficção baseado em fatos reais. Tem muita coisa que é verdade? Tem. Eu consegui conversar com muitos amigos dela, pessoas que gostavam dela. Aí uma das pessoas da família falou assim, ela não era doce como você deixou. Eu falei, é que os amigos falaram comigo, as outras pessoas não, e eu não conheci.
né? Então eu não sei como ela era. Eu tive que me basear no que me foi contado. A percepção que você teve em cima da pesquisa que Exatamente, você fez. Exatamente. Ô Silvia, e a gente sabe muitas histórias sobre ela, né? Qual foi a história dela que mais te marcou, que mais chamou atenção nas suas pesquisas, durante a escrita do livro? Qual que destacou mais? Olha, Laurinha, é assim, o livro, na verdade, ele começou por causa do ensaio fotográfico, tá? Porque eu já tinha passado naquela casa. A dona Judite, que herdou a casa, é mãe do Fausto. A casa, só para situar nossos ouvintes, qual casa que é? É a casa lá da Getúlio Vargas, que hoje é a delegacia, certo. né? Polícia Civil lá, Polícia né? Civil, desculpa, na delegacia, Polícia Civil. É uma das casas mais bonitas da cidade, né? Era, na minha né? Não é opinião. mais, não, já detonaram tudo. Eu fui mesmo? lá outro dia, eu fiquei muito triste. Que pena. E quando a dona Judite herdou a casa, ela morava em frente, ela não tinha condições de ficar com as duas casas, então ela mudou com a família para o casarão, né? E o Fausto é casado com a Cecília Bastron, que é minha prima. E a gente tinha as crianças na mesma faixa etária, então eu ia muito lá com as minhas filhas, as meninas brincavam de casinha na casa da Rosinha do Bilu, né? É muito maluco. Então eu vi a casa do jeito que ela foi deixada, né? Mas nunca tinha me chamado a atenção. Depois, com o Teatro de Tabas, foi alugado para o Teatro de Tabas, a gente viveu lá mais um período, nada. Aí eu estava fazendo uma série de fotografias no cemitério daqui de São João, né? Que tem obras lindíssimas. E eu fiquei 4 dias andando no cemitério, que nem uma assombração, né? Aí no último dia eu fui dar aquela voltinha, né? Será que eu não esqueci nada? E eu me deparo com o túmulo que tem as mãos enlaçadas, que é a mão da Rosinha do Bilu. Eu guardei. Sabe quando parece que bate um raio na tua cabeça? Meu marido foi me buscar, falei assim, vou escrever a história da Rosinha do Bilu. Ele falou, peraí, o que eu perdi? Porque você estava fotografando até agora há pouco. Falei, o projeto era fotografar, agora já criou. Não, eu já mudei, eu vou escrever o livro. E isso foi em julho. Né? E eu lembro bem porque em julho, assim, eu peço muito que as pessoas observem, porque a cor do azul de julho aqui em São João é uma coisa maravilhosa. As pessoas geralmente acabam ficando olhando só para o celular, não olham para o céu lindo que a gente tem. E eu fui fazer em julho por causa do céu. Eu queria aproveitar daquele azul também. E eu sei que em novembro o livro estava pronto. Então, assim, com toda a pesquisa que eu fiz, eu mandei e-mail para Araguari, porque cada um falou que ela nasceu num lugar. Eu não sabia qual, eu escolhi Araguari. Aí mandei para a prefeitura de Araguari, eles me mandaram foto da cidade, mandaram toda a história. Aí eu precisava de Santos, né? A época das polacas, década de 20, papapá. Santos não quis me mandar, eles não gostam desse assunto. Então, as pesquisas foram pesquisas de internet, né? O que eram as polacas, como elas viviam, papapá. Então, é muita coisa que te chama atenção, porque ela teve uma vida muito rica. Né? Silvia, peraí, desculpa a minha ignorância, mas polacas... Polacas são as prostitutas que vinham especialmente para Santos, né? Na época, logo após a Primeira Grande Guerra. Elas vinham nos navios, porque assim, os caras iam para as vilas, escolhiam as moças mais lindas e falavam que ia casar com as moças. E estava naquela pobreza de pós-guerra, os pais davam as meninas em casamento. Só que a hora que chegava no navio, eles casavam era coisa nenhuma, eles tiravam toda a documentação dessas mulheres, jogavam elas aqui no Brasil para serem prostitutas. Só que elas se destacavam, porque elas eram bonitas, elas acabavam ficando com aquele sotaque, né? A mistura do português com... tinha muitas polacas mesmo, originais da Polônia, mas vinham muitas francesas, vinham alemãs, sabe? Na Europa como um todo. E aí elas acabavam tendo que se prostituir para poder se manter num país que elas não conheciam, que elas não falavam a língua, e elas estavam presas aqui, porque elas não tinham como voltar. E a cidade de Santos não gosta de não gosta lembrar muito dessa história. Pelo menos foi a impressão que eles me deram quando eles não quiseram passar, né? E, por exemplo, a família do Bilu, eles tinham um palacete na Praia do Gonzaga, e onde hoje funciona o Museu do Café era a casa bancária deles. Né? Porque eles é bem próximo do porto ali, não é? Eles produziam, né, muito café, então eles tinham a casa bancária para resolver os assuntos da exportação.
Então, assim, foi uma viagem deliciosa, né? Esses personagens. Eu lembro da Dona Rosinha, assim, muito de longe, porque meus pais moraram ali na Vitor Dias, né? Que é a rua que sobe, que chega no Palmeiras. E eu lembro que minha mãe ia comprar violeta lá, porque não tinha floricultura na década de 70 aqui, né? Então, quem precisava de flor ia lá na Dona Rosinha. Ela vendia flor. A casa dela era uma coisa de tanta flor que tinha. E eu lembro que eu fui com a minha mãe, né? E eu via a Dona Rosinha, aquela senhorinha sentada ali. Mas eu nunca cheguei perto, nunca conversei com ela. Que história, hein? Silvia, vamos continuar esse papo no próximo bloco? Vamos embora. Pessoal, não saiam daí, Sanja Show volta já. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Isso aí, pessoal, voltando hoje aqui no Sanja Show com Silvia Ferrante. Cada história, hein, Du? Que é isso, hein? Hã? Cara, nós estamos falando de um livro que ela escreveu. De uma vertente artística Nossa dela, Senhora. que é a escrita, né? Mas também tem cantora, tem mais fotógrafa, livros também. E tem mais outros livros. livros. Eu já falei, Du, a gente tem que fazer esse programa de 2, 3 Nossa horas, cara. Como que vai fazer isso? Ô, Silvia, mas a gente tá conversando aqui no intervalo sobre as histórias da Rosinha do Bilu, nessa figura lendária, icônica da cidade. E tem uma história muito bacana, que é um lugar que todo mundo conhece, todo mundo já frequentou, a maioria das pessoas, que é o Trampolim da Esportiva. O que tem a ver o Trampolim da Esportiva com o River Plate e com a Rosinha? O que é essa história? Então, a Rosinha era proibida de entrar no centro recreativo, que na época era o único clube que tinha aqui. E o Bilu sabia que ela adorava festa, ela era jovem ainda. Então, ele assumiu a presidência da Esportiva, né? E dentro dessa presidência, ele ficou imaginando as coisas que ele poderia fazer para ela ficar feliz, né? Então, no começo, quando ele assumiu, era o Rio Jaguari, que o pessoal da natação treinava, 2 quadras de tênis e um vestiário. Era só isso a Esportiva. Aí ele fez a sede social para fazer baile, ele fez o campo de futebol, porque ele gostava muito, contratou, a gente tinha um timaço de futebol aqui em São João, que daqui saíram os craques de seleção brasileira. Campeões mundiais. Aliás, a Esportiva, né, Tu, é o único clube brasileiro com 2 campeões mundiais. Que levantaram a taça, né? Bellini e Mauro. Exatamente. Legal pra caramba. Muito isso, né? bacana. Olha, São João representando. E aí eles resolveram fazer a piscina, né? E a Argentina era um país que o Bilu levou Rosinha, e ela gostava muito da Argentina, né? Ela falava que era um dos lugares favoritos. Então, acho que numa homenagem bem explícita mesmo, ele traz a planta do River Plate para fazer a piscina. Então, a nossa piscina tem a planta da piscina do River Plate. Olha só. Né? Ali o trampolim dele é tombado, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Ou seja, se a Rosinha não fosse impedida de entrar num clube local aqui, talvez nós não teríamos a belíssima piscina da Esportiva. Pois é, a gente estaria nadando no rio aí. No Jaguari. Olha só, hein? E aí ela fez todos os jardins, né? Porque ela sempre adorou flores, e principalmente as rosas. São lugares que a gente passa diariamente, né? Toda semana ali, que estão... que fazem parte do nosso cotidiano, sim, né, Du? E a gente não conhece toda a história que tem por trás pra gente, e assim, que chegou até lá, né? Um detalhe, a Rosinha não chama Rosa, tá?
Qual que é o nome dela? Ela chama Maria. E de onde veio o Rosa? O Rosa, ele chamava, porque pela paixão que ela tinha pelas rosas, ele falou que ela era, você é a minha Rosinha. Olha Que só. amor, hein? Então Que ficou, amor. ficou a Rosinha do Bilu, mas o nome dela é Maria da Costa. Maria da Costa. E a história que o Bilu, eles foram assistir um concerto no Teatro Municipal e parece que eles foram impedidos de entrar no camarote, é isso mesmo? As mulheres da sociedade, né, fizeram uma barreira na frente do teatro para que ele não entrasse. Na porta do Na teatro? porta do teatro, na hora do espetáculo. Falou, não, eu comprei, vocês podem sair da minha frente, que o meu lugar está comprado e pago e eu vou Baixaria, entrar. Hindu. Naquela época a gente tinha baixaria. Já A gente tinha. acha que é só hoje, Não, já não tinha é. barraco. Barracos, já é... Barraco do começo do século. É. Uai, as flores, por exemplo, que a casa dela era uma coisa de flor, né? Ela colhia as rosas mais bonitas para mandar para a catedral, para o altar do Nosso Senhor, né? As mulheres jogavam no lixo, do jeito que chegava as flores. Ela bordava toalhas para o altar, elas jogavam fora. E aí o senhor que trabalhava com ela no jardim conta para ela isso. Fala, dona Rosinha, para de gastar suas flores e seu trabalho com a catedral, porque vai tudo para o lixo. Aí o Bilu escuta isso, vai atrás dos redentoristas, que na época estavam querendo construir um seminário para os padres em final de carreira em Poços. E aí ele oferece. Eu dou o terreno e ajudo vocês a construírem, mas eu quero que seja em São João. Assim nasceu o Perpétuo. Assim nasceu o Perpétuo. Que tem a vista. Que tem a vista, né? Da casa dela, a gente enxerga o quarto, Perpétuo. né? Sai do quarto. Você Você vê o Perpétuo. Inclusive tem uma... É que agora mudaram as posições, mas tinha uma imagem de uma santa. Eu não lembro se é Nossa Senhora, com a gruta. E na porta do Perpétuo tem essa mesma gruta com essa mesma imagem. E elas ficavam viradas uma para outra. Agora já não está mais nessa posição, né? A casa foi muito mexida. Mas era assim, bem... Ele era ciumento, não? Você tem alguma registro disso? Não tem registro de ciúmes, não. Ele foi um eterno... É muito amor, né? Ele foi muito. Ele foi um eterno apaixonado. E ela, com o tempo, ela aprendeu a amá-lo. Tanto que quando ele morre, ela consegue ficar sem ele 1 ano e pouco. Aí ela se mata, ela não aguenta ficar sem ele. Caramba, hein? Ô Silvia, e você contando essa história, eu tô com vontade de ler esse livro. Quem Faz quiser, favor, né? quem quiser encontrar... Já era pra ter lido. Já era pra ter Acho lido. que teu né? pai tem. Deve ter lá em casa, eu vou Deve procurar ter, lá. procura. Depois dessa entrevista, eu vou ter que ler isso aí, porque deve ter Não. muito mais história legal. E sabe né? que é muito engraçado, porque, por exemplo, as pessoas pegam o livro e falam assim, que a minha escrita é tão envolvente que você pega e você não quer parar. Então, eu lembro que no sábado de manhã, a Kika Noronha me ligou, né? Silvia, vem passar minha roupa. Eu falei, o quê? O que aconteceu, Kika? Tomou xixi no café da manhã? Eu falei, não, eu peguei o seu livro, eu não quero parar de ler, eu tenho uma pilha de roupa para passar. Vem aqui passar a roupa, que a culpa é sua. Ô Silvia, quem quiser comprar o livro, como que faz? Tem que mandar uma mensagem para você? Acha alguma livraria? Não, tem como na é? Grafite, Na né? Grafite. Com a Celina. E, assim, a gente conversa muito. Então, hoje mesmo eu passei lá para autografar um Primeira Dama. Se a pessoa quiser comprar e quiser autografado, fala para a Celina me liga, eu passo lá o É mais caro? É mais caro? Não. Mesmo preço? Mesmo preço. Legal. E no site da Chiado Editoras, né? Para quem não é de São João, que acha mais fácil comprar via internet, ainda tem. Legal. Então na Grafite acha o Primeira Dama e em São Paulo, agora eu vou esquecer o nome. Da Paulista, como é que chama? Livraria Cultura? Não a Cultura. Livraria da Vila? Ai, gente, esqueci. Martins Fontes. Martins Fontes. Da Paulista. Também tem lá? Também tem lá. Legal. Tem. Legal. Uma pergunta aqui do Rodrigão, acho que ele vai para Nova York, ele quer saber onde compra lá. Ai, eu não sei. Acho que deve ser por site. Amazon. Deve ser Amazon, deve chique, ser Amazon, né? Porque apesar que faz tanto tempo, gente, eu não sei se ainda tem. Eu falo que faz tanto tempo, você fala que 2013 está aí mesmo, né? Mas eu não sei como é que é o padrão deles, né? Você lê inglês para ver se tem essa mesma pegada, né? Desse mesmo envolvimento. Então, né? Você não perde na tradução. O que aconteceu quando passou para o inglês, que eu fiquei muito triste, foi que eu tive que mudar o nome da cidade. Como que São João ficou? São Pedro da Serra Azul. São Pedro da Serra Azul?
por quê? Qual que é o motivo dessa mudança? Porque o nome, Porque- eu achei que você falou um nome curtinho, fácil. Não, eles quiseram complicar minha vida, eu compliquei a deles. Por exemplo, eu só não aceitei mudar o nome da Rosinha. Porque eu falei, não é o nome dela, então eu não vou mudar. Mas assim, Bilu virou Nino, sabe? Eles, por causa de ser uma família que ainda existe e nos Estados Unidos as leis serem muito rigorosas a esse respeito, eles não aceitaram a publicar uma história. Em relação à com os cidade nomes. também, é por A conta da lei? cidade, eles falam que sim. Caramba. Eu achei uma judiação. É uma judiação Eu acho mesmo. que todo sanjoanense ia ficar muito orgulhoso, Eu né? também de acho. Imagina, eu não pegar queria o mudar livro em nada. inglês, e Eu não tá queria lá mudar nada. o nome da cidade. Ô, Silvia, E- a gente tá falando aqui desde o primeiro bloco apenas num aspecto seu artístico. De uma obra, de uma obra de dela. uma Uma obra. obra, né? Tem outros livros, tem outras atuações que você tem, né? Cantora, fotógrafa, suas fotos Sim. são lindas, eu sigo você no Facebook lá, você tira foto de pessoas, de paisagem, de São João, né? de crepúsculo. Eu falo que eu sou uma caçadora de crepúsculo, né? Porque eu vivo atrás. Gente, eu tenho meu joelho direito totalmente estourado, explodiu de tanto tombo que eu levei por causa de correr atrás de borboleta. De Porque borboleta. eu tô correndo, eu vou olhando pra borboleta, não Esquece vejo. de olhar o chão. Paf! Né? Ô, Silvia, conta pra gente, de onde que veio essa veia artística sua? Como que ela nasceu? Então, vamos lá para trás, né? O tio Palmiro Ferrante, o meu avô Paulo Ferrante, eles eram músicos da banda, tá? O tio Palmiro tocava clarineta, meu avô tocava o baixo tuba. A minha avó, Lília, sempre gostou... Tio Palmiro é o O dentista? dentista, ele era irmão do meu avô. Centenário, né? Era Centenário. referência. Palmiro né? Ferrante. Ele tem homenagem em várias faculdades, inclusive em Harvard. Porque ele criou, né, uma Ele revolucionou técnica ali, de né? canal. Caramba. Ele é muito respeitado. E aí o que acontece? A minha avó gostava de cantar. Do lado português, eu não lembro de ninguém que tenha esse lado, que é o lado do meu pai. Mas do lado da minha mãe, aí o meu pai tem uma voz belíssima. A minha mãe tocava piano e cantava. A tia Lúcia, irmã da minha mãe, tocava piano. O tio Antônio Paulo é a minha referência, Antônio Paulo Ferrante. Por isso eu uso Silvia Ferrante. É uma homenagem explícita a ele, tá? Ele era aquele cara... super artista, maravilhoso, espirituoso. Você não ficava perto dele sem rir muito, porque tudo ele tinha motivo para tirar sarro de alguém, né? E ele nos deixou muito cedo, ele morreu com 46 anos. Ele era um pianista incrível, ele começou a fazer a aula de piano clássico e tal, mas aí encheu, ele foi autodidata o resto da vida. Ele não queria ninguém na cola dele. Ele tocava guitarra, ele tocava violão, ele tocava flauta transversal, tocava bateria. Então, assim, era dele, ele tinha essa veia musical, né? Ele escrevia muito. Eu não sei o que ele escrevia, porque eu era muito criança quando eu vi os cadernos, eu não mexi. Ele desenhava muitíssimo bem. A casa da minha avó tinha porão, e eu lembro que tinha aqueles desenhos, como se a gente estivesse numa tumba de pirâmide, né? E tudo desenhado por ele. Outra curiosidade, assim, que eu sou fãzaça, é que eles tiveram um grupo de rock aqui em São João, e eles construíam os instrumentos que eles usavam em palco, né? Então, o porão da casa da minha avó era uma oficina de construção de baixo, de guitarra, sabe? Eu cheguei a ver os moldes pendurados lá antes de vender a casa da minha avó. Então, quer dizer, eu acho que eu sou muito do meu tio Paulo. Muito, muito. E quando eu vou para Araraquara, porque eu tenho muita amizade com a tia Vera, né? O Gustavo, meu primo, filho dele. E as pessoas que conheceram o tio Paulo, quando me veem cantar lá, ou conversam, falam, putz, você é igualzinho ao Ferrante, você é igualzinho ao Ferrante. Mas ele era lindo, gente. Ele era lindo, um homem de quase 1,90 m, um olho azul, assim, um azul de céu infinito mesmo. Ele foi a minha grande paixão artística. Legal, ele que foi sua grande influência, então, pra você Super influência. se tornar essa fera que você é hoje. E assim, que nos presenteou, né? Com Tem que agradecer a ele. Então, ele é muito, muito bacana, porque assim, eu saio, né, dos cuidados do tio Paulo como pianista, me ensinando as Você coisas. também toca piano, Silvia? Não, eu comecei a aprender
Sanfona. Sanfona. Acordeon, com a Durceli Aleixo. Nossa, eu acho tão difícil aquele instrumento. Você tem que apertar o botão, você tem tem que... apertar. Não, apertar. a cabeça dá nó, né? Nossa, mas tem que ter coordenação. eu era uma criança muito magrela, muito miúda, e aquele puta daquele instrumento eu não dava muita conta. Então eu saía da aula, ia para casa da minha avó e passava pro piano que eu tinha aprendido na sanfona. Depois, mais tarde, eu tentei aprender flauta transversal, que a flauta doce eu dava umas tocadinhas assim e tal, mas aí ou eu cantava, tocava flauta, subia a chupacana, não dá, né? E assim, essa passagem da criança para a adolescência, eu caio assim, de bandeja no grupo do Picelli, Carioca, Nossa, só Zezinho gente... Só, Tonhão, Zé Fernando Entratice, Fernando Nunes, nossa, vou esquecer, Renatinho dos Santos, Terezinha Prímula. Então, assim, de repente, eu sou uma adolescente no meio de um monte de gênio, meu. Eu tinha mais é que beber daquilo, entendeu? Essa turma que frequentava, depois de muitos anos, o Peixotinho ainda, era essa mesma turma ou não era outra turma? Não, era outra turma. Tem alguns remanescentes dessa turma, sim. Mas, assim, Zezinho, Tonhão, eu acho que eles foram poucas vezes no Peixoto. O Zé Fernando, Carioca, aí junto o Jorge Assad, a Dona Ica, o Fredinho Blasi, o Samir Massur, né? Então, assim, os Jabures, né? Tanto o Fábio Jabur quanto o Zé Alfredo, que são músicos incríveis. E, assim, eu falo que são vozes masculinas maravilhosas daqui de São João. Tanto o Zé quanto o Fábio. O Fábio é um arraso para cantar. E então, cada vez eu estou mais envolvida com isso. Aí, com o Pistelli, a gente começa na década de 70, bem no 73, 74, um quarteto que a gente chamou de Quarteto Ipi, por causa da música Taíra e Mira Ipi do Taiguara. A gente pegou o Ipi, eu não lembro mais o significado, tá, gente? Mas tem um significado. E era assim, a Fafá, Kika e a Isa Noronha, que eram irmãs, e eu, né? Então, eu e a Kika éramos as mais velhas, a gente tinha 15 anos, Fafá 14 e a Isa 13. E o Pistelli fazia os arranjos vocais pra gente nos moldes dos arranjos do quarteto em si. E gravava, por exemplo, voz da Silvinha. Eu recebia a fita cassete com todas as vozes em todas as músicas. Voz da Izinha, entendeu? Ele fazia isso, a gente estudava durante a semana nos gravadores. Final de semana a gente se reunia lá na casa do Pistelli e aí abria as vozes, era uma coisa. Tanto assim que numa semana Guilmar Novaes, a gente se apresentou para o maestro Camargo Guarnieri, que ele veio fazer um concerto aqui, e o Guarnieri queria levar a gente com ele embora para a TV Cultura. Mas era todo mundo menor de idade, década de 70, os pais muito ferozes, né? Nem pensar, ninguém saiu daqui. Numa outra oportunidade, o MPB4 veio fazer um show no SIC, que o SIC antigamente era o nosso point de shows, né? Então, passou muita gente bacana, Ivan Lins... O Roberto Carlos fez um show no SIC, Roberto Carlos, né? Ivan Lins, o MPB4, o Toquinho, Vinícius... Vinícius de Moraes fez show aqui em São João? Veio. Olha só. E aí, a hora que terminou o show, o pessoal, né, a lambidagem toda, foi lá. Magro, vamos para casa de um amigo nosso, vamos tocar, o pessoal aqui é músico, tal, tal. E os caras do MPB4 foram com a gente para casa do Zezinho Só. O Zezinho morava ali em cima da Casa Blase, atrás do Joaquim José. Sei. Aí o Pistelli falava assim pro Magro: Magrão, escuta isso. E a gente abriu um sabiá, sabe? Vou voltar, sei que ainda vou. Meu, o Magro falava assim: eu não tô escutando isso. Pistelli, como é que você faz isso com 4 meninas? Elas são crianças. Eu não fiz isso pro arranjo do MPB4. Aí mostrava outra música. Aí, dali a pouco, o Magro falava assim: canta Sabiá de novo. Acho que nós cantamos umas 5 vezes o Sabiá pro tal do Magro. Tá? Você pode dar uma palhinha pro Sabiá, do Sabiá pra gente aqui, Silva? Então, o duro, assim, é que eu não fazia a melodia. E a minha voz sempre foi muito feia. A voz de quarteto, né, como é dividida, eu fazia a voz um pouco mais grave junto com a Fafá. E a Isa e a Kika que faziam. Entendi. Mas tem que chamar então a Kika. Tem que chamar a Kika. Aqui, uai. Então, vou chamar o break rapidinho. Tem mais Silvia Ferrante no próximo bloco. Não saiam daí.
pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Isso aí, pessoal, voltando aqui com Silvia Ferrante no Sanja Show. Quanta história, hein, Silvia? Muita. Você faz parte do cenário artístico da cidade, sem sombra de dúvida. Você é uma que bom. Personagem Folclórica. uma icônica da cidade, né? Não dá pra pensar em cultura. É uma referência Né, cultural. Não dá pra pensar em cultura, em algum movimento artístico sem... E São João é abençoado com isso, né? São João tem Muito. ótimos nomes, né, Silvia? Nossa, tem gente incrível aqui. Vamos pegar das antigas. Tem Guilmar Novaes, tem Pagu, tem Badia Sade. Tem o Geraldo Filme, né? Geraldo Sambista, super Euridice. reconhecido. Euridice Fontela. Zezinho Só, que você comentou que você tem uma parceria bem legal com ele, né? Muito legal, tanto em música quanto na escrita, muito legal. Falando nesses nomes, grandes nomes, Silvia, quem que você gostaria de dividir o palco se você tivesse a oportunidade? Se você pudesse fazer um show, escolher uma pessoa pra você dividir o palco. Pode ser internacional, nacional, local. Quem que você faria o show da sua vida? Então, na música eu sou bairrista, tá? Então seria alguém nacional, né? O meu sonho de fã, zoca mesmo, era conhecer Chico Buarque. Você é fã de carteirinha do Chico Buarque? De carteirinha, li todos os livros, eu conheço as músicas, eu já pesquisei muito da vida dele. Qual que é a sua música favorita do Chico Buarque? Ai, difícil, uma só, meu. É? Muito. Tem um monte de coisa dele que eu amo. E, assim, essa coisa da alma feminina dele que me encanta muito, né? Eu gosto. Eu sei que tem outros caras muito bons. Nós temos compositores maravilhosos, né? Milton, eu comecei ouvindo Milton com o Pistelli, que o Pistelli era fãzão do Milton. A voz do Milton é uma coisa, assim... Mas eu acho, assim, que pelo amor que eu tenho pela obra total, eu adoraria dividir o palco com o Chico Buarque. Ele é sua referência na minha música referência, maior. Com certeza. Legal. Adoro Quem de que você paixão. já compartilhou assim que você ficou super contente? De gente mais conhecida? Nem precisa ser conhecida, mas que te emocionou, falar, o meu sonho era estar aqui nesse momento e compartilhar essa música com essa pessoa. Já tocou com a Badia Sade, por exemplo? Não, com a Badi não. Uma pessoa que me emociona muito pela simplicidade, pela delicadeza é o Sérgio Assad. Ele já tocou algumas vezes comigo, mas assim, em rodas, né, de amigo, assim, não em palco. E eu acho que assim, a emoção muito grande foi o show com a Júlia, minha neta, que eu fiz uma participação, né? A Júlia veio aqui dar entrevista pra gente, né, Veio falar do show dela. A menina Super talento, né? toca um Ela... instrumento lá, super nome difícil, ukulele. Ela falou que vai voltar aqui pra fazer um show de ukulele pra gente. Ah, que legal. Ela começou a trabalhar, tá feliz da vida. Mas assim, foi muito, muito emocionante, né? Cantar com a Júlia. Isso... E assim, cada show é muito lindo, porque eu fiz um resgate há muitos anos das músicas dos compositores daqui de São João, né? Que isso foi meu primeiro CD. Então, eu fiz num teatro municipal que estava totalmente desmanchado, né? Eu peguei cadeira emprestada no no época canto. que estava em obra lá? Estava em obra. A cadeira veio emprestada da Escola de Comércio, aquelas coisas, o teatro lotado. E eu cantando música daqueles caras e eles ali me assistindo, sabe? E eu tava assim super nervosa, super insegura, mas foi muita emoção ver esses compositores da minha adolescência presentes ali no meu primeiro show. Legal. Silvia, quais são os seus projetos atuais, seus próximos planos? O que podemos esperar da sua produção artística para 2022? O que você está envolvido agora? Você sempre me manda algumas coisas bem legais no WhatsApp lá, que eu acompanho. Mas conta pra gente, conta para os nossos ouvintes quais são os seus projetos atuais. Então, depois da peça 11 Mulheres Sem Segredos, né, as meninas que não são atrizes, na maior parte, me pediram, e não são meninas também, né, são mulheres que toparam o desafio, me pediram que eu escrevesse
um trabalho de teatro novo para elas encenarem. E elas queriam mais um grau de dificuldade. Então eu fiz o que elas pediram, tá? Nós temos a peça Enquanto a Chama Arder, que eu estudei a visão do amor de algumas mulheres famosas, o que elas pensavam do amor. Então elas vão estar reunidas em volta de uma fogueira e cada uma vai se levantar como a personagem, né? Então tem o Chiquinha Gonzaga, eu tenho a Cora Coralina, eu tenho a Pagu, eu tenho a Tarsila do Amaral, tenho a Elis Regina, e cada uma vai vir me falar como viu o amor. Cada uma tem uma interpretação pessoal. Cada uma tem uma interpretação. E Muito tem o anti-amor, que é a Euridice Fontella, né? Porque a Euridice não acreditava no amor, então eu botei um anti-amor também. Desesperançosa. Ela não acreditava mesmo, sabe? Tudo era mais, assim, mais prático para ela, né? Ela era cética. Cética. E como a gente tem no grupo uma bailarina, ela vai fazer pra gente a parte, não vai ser bem dança, mas da expressão corporal, né? Elas queriam que dificultasse, então elas ganharam mais uma expressão corporal para estudar. Você dirige a peça? Eu que vou dirigir. Uau. Eu sou uma lambideza, Du, você não tem noção. Sabe? Não fala pra mim. É um talento, eu acho. Não fala que eu não posso fazer. A única Cheio coisa, de talento. a única coisa que eu sou muito frustrada é que eu não sei desenhar. Eu falo que a fotografia é a minha sublimação da minha falta de capacidade em desenhar, né? Então eu desenho nas fotos. Mas eu acho que se você der um papel, uma caneta, ela vai desenhar bem. Eu tenho certeza que desenha melhor que qualquer pessoa aqui nessa mesa. Aquelas casinhas, aquelas coisinhas retinhas com a chaminézinha só. Silvia, você comentou sublimação aqui no intervalo, você falou uma frase que me chamou muita atenção. A arte é uma sublimação da dor. Para mim foi, porque eu trabalhei com a dor do outro, né, a minha vida toda como enfermeira. Eu trabalhei em serviço de urgência, atendendo coisas escabrosas, e depois em centro cirúrgico, que a gente vê muita coisa triste também. E eu nunca deixei a arte, né? Então a minha profissão era enfermagem. A arte eu fazia por amor, porque eu gostava mesmo. Não que eu não amasse enfermagem, porque eu amo enfermagem, senão quem não gosta não fica, entendeu? Primeiro tem que ter vocação. Primeiro osso exposto que chega, a pessoa sai correndo, desmaia e esquece. Mas assim, é uma sublimação da dor, porque daí você consegue, através da arte, botar para fora aquela dor que você, de certa maneira, apanhou daquele paciente, daquela família que perdeu, né? E aí você põe na emoção que você vai jogar pro teu público, entendeu? Tanto escrevendo, quanto cantando, quanto fotografando. Então, a arte é uma sublimação da dor, dessa dor. Essa é Silvia Ferrante, um baú de histórias, de conhecimento, né? E muita... Silvia, você vai precisar voltar aqui para contar sobre seus outros livros. Você falou da Primeira Dama, né? E deve ter outros livros. Tem bastante coisa bacana, inclusive livros infantis, né? Porque a coisa do vovozado, você vai ficando sensível para essa área infantil. E eu queria fazer um convite, posso? Claro que sim. Por favor. Nós estamos com uma exposição fotográfica na Fazenda Santa Maria, que fica aqui na Estrada da Prata, subindo para Poços, né, onde tem o Vandário. A exposição se chama Imagens Poéticas, porque para cada foto eu escrevi um poema. Então, tem a foto, do lado da foto tem a poesia relativa àquela imagem. É uma exposição bem bacana, vai ficar ainda por umas semanas lá. Imperdível, né? Imperdível. É bem bacana. Silvia, quem quiser seguir você nas redes sociais, ver seu trabalho de fotografia, como que te acha lá? Fala pra gente. Olha, eu só tenho 2, tá, gente? Realmente eu faço muita coisa, eu não consigo ficar muito no computador. Então, eu tenho o Instagram, que é Silvia Ferrante Artes, né? @Silvia Ferrante Artes. E o meu Face, que é Silvia Ferrante. Legal. Eu achei que só tinha eu de Silvia Ferrante no mundo. Eu fiquei enlouquecida que eu vi que tem mais de 9 Silvia Ferrantes no mundo. Então só vê a cabeluda que sou eu. Mas com tantos talentos aqui, eu tenho certeza que é a única. Silvia, obrigado pela sua presença. Obrigado por ter vindo aqui na Jovem Pan conversar com a gente. Foi um prazer. Espero que você volte muitas vezes. Se Deus quiser, eu vou adorar, porque eu adoro você é uma simpatia. A gente sempre aprende conversando com você. Obrigada, Laurinha. Tá bom? Obrigada, Du. Obrigada, amigo lá. É isso aí. Eu acho que presente aqui com todas essas histórias suas, eu achei muito legal como que ela estava em um determinado lugar, aí despertava um estalinho e... Você foi tirar foto no cemitério, aí de repente veio o livro da Primeira Dama. E acho que
desde o começo ali com o seu tio, talvez, né? Você foi, foi trilhando muito, esse caminho, muito, Deus foi te mostrando, te colocando. E colocando pessoas fantásticas, né? E ver essa pessoa maravilhosa aqui para obrigada. nós, eu acho que é um presente. E São João é um presente. Silvia, você As precisa escrever um pessoas livro com precisam essas aproveitar. histórias sua de vida, precisa estar numa biografia, precisa estar. Essas histórias têm que ser passadas por gerações e gerações. Ah, que legal. E é uma pessoa ainda, além de todos esses talentos, super, assim, politizada no bom sentido, né? Envolvida nas questões. Totalmente. Acho que é um presentão você estar aqui com a gente. A gente tenta, né? É muito difícil essa área, mas a gente tenta não desanimar, sabe? Eu sou uma pessoa, eu tenho muita esperança. Eu acho que a gente não está nesse mundo por acaso, né? Então a gente tem que dar a nossa contribuição, seja ela qual for, da melhor maneira possível. Parabéns, viu? Obrigada. E obrigado por estar em São João. Que bom, eu que pertinho agradeço da de gente, estar né? aqui. Pertinho da gente. Du, preciso agradecer nossos parceiros, Sequoia Empreendimentos, nosso parceiraço aqui do Sanja Show. A importância, né, de ajudar a gente no programa, que a gente consegue extrair um monte de história boa, né? E levar para a população, né? Pessoas essas... que não conheciam a Silvia passaram a conhecer a obra, figuras históricas como a Rosinha do Bilu, né? Esses nossos parceiros possibilitam isso, viabiliza esse tipo de conteúdo, né? Valorizar esse conteúdo local aqui. Graças a eles. É isso aí, valeu Sequoia, tamo junto aí, obrigado pela parceria. Café Platina, também o melhor café, o café original de Águas da Prata, né, 1.300 metros de altitude, um café excepcional. É top. Também tem delicioso. O RAMKT, rankt.com.br, aqui do nosso fera Rodriguinho, ajudando na produção visual, edição e tudo mais. Valeu, Rodriguinho. Rankt, né, Rodriguinho? RAMKT.com.br. Né? Vai estar aparecendo na tela ali para quem estiver assistindo online, né? Hoje ele ficou quietinho, mas estava ali dando força o tempo todo, ele é fanzaço da Silvia também, né? Super... Muito obrigada, já fez altas declarações aqui, eu fiquei muito honrada, obrigada. Todo mundo quem não era ficou. O pessoal, eu não posso deixar de mandar aquele abraço pro Fera, né? Pro Fera que deixou com esse penteado aqui, nota top, 10. Hein, ó. Roger, você já foi no Roger? Virar o ano. Você tem que ir lá, que ele tá te esperando, viu? Você tem que ir lá no Roger, que ele falou que vai pintar teu cabelo de tirar esses fios brancos aí teu. Eu não tô vendo fio branco, não. A gente tá... São João inteiro tá vendo, viu, meu amigo? A gente não vê aqui. Você é o maior formador de opinião aqui da parte alta da cidade, então você tem que cuidar do teu visual aí, o Roger vai te ajudar. Vamos pintar o cabelo de azul. De azul? Eu morro de vontade. Se eu arrumar alguém pra pintar o cabelo de azul comigo, nós vamos. O Roger pinta. Roger, pode ir lá que ele é por muito tempo, não? Não. Pro carnaval. Pro carnaval pode ser. Pode ser? Não, o tempo que durar a tinta, depois sai, vai lavando, vai sair. Vai crescendo, né? Vai crescendo o cabelo, vai sair. Eu fiz isso com meus netos, meus genros quase matou. É isso aí, pessoal. Feliz Natal pra vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã de quinta-feira. Né? Nós aqui desejamos um Natal abençoado para você, para sua família. Com certeza, esse clima é delicioso, né? Esse clima de Natal é fantástico, né? Um monte de história boa ainda. Saindo da pandemia, né? Esse Natal vai ser mais especial ainda. Mais especial, com certeza. E que seja muito abençoado e muito cheio de luz para todo mundo. Poder abraçar, Nossa, que delícia. Reunir todo mundo, né? Isso aí. É isso aí, pessoal. Fez muita falta. Feliz Natal a todos. Feliz Natal, pessoal. Tem mais Sanja Show na próxima semana. Não percam nas redes sociais sanja.show. Você confere conteúdos exclusivos, enquetes, né, Rodriguinho? Rodriguinho ajuda a gente no Instagram lá com os cortes. Então, confere a página lá que tem muita coisa bacana. É isso, pessoal. Excelente dia, né? Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu. Acabamos de apresentar Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Hey, this is not a test. This is